Imagine acordar em um continente onde cidades inteiras desapareceram sem deixar um único nome, onde templos gigantes surgem em desertos silenciosos, e metrópoles inteiras surgem e caem sem que ninguém registre um único texto dizendo quem as construiu. Agora pense nisso. E se a América guardasse alguns dos maiores segredos da história humana, civilizações tão antigas, tão avançadas e tão enigmáticas, que até hoje desafiam arqueólogos? Hoje, você vai caminhar por cidades proibidas, templos soterrados, selvas que escondem impérios e desertos que guardam códigos que ninguém conseguiu decifrar. Prepare-se! Ao final deste vídeo, talvez você nunca mais olhe para o passado das Américas da mesma forma. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. No meio do deserto peruano existe algo que parece desafiar a lógica. Arqueólogos caminharam entre dunas silenciosas e, de repente, encontraram estruturas gigantes, como se alguém tivesse escondido uma cidade inteira ali por milhares de anos. Pirâmides enormes, praças perfeitas, escadas que levam a plataformas cerimoniais. Tudo isso construído muito antes de qualquer outra grande sociedade das Américas. É como se Caral Supe tivesse surgido já adulta, sem passar pela infância da história. E é justamente esse salto que deixa todo mundo de boca aberta. Quando os pesquisadores começaram a escavar, esperavam encontrar armas, muralhas ou sinais de invasões. Mas não havia nada disso. Nenhum escudo, nenhuma espada, nenhum muro fortificado. Em vez de guerra, encontraram música, rituais e instrumentos feitos com ossos de animais marinhos. E aí surge a primeira grande pergunta: como um povo tão antigo conseguiu viver tanto tempo sem conflitos armados? Isso não lembra muito as notícias de hoje, não é? É quase como se Caral Supe tivesse criado uma sociedade com base em acordos e rituais, em vez de batalhas por território. E é aqui que a história ganha um ar ainda mais misterioso. Porque, para construir pirâmides com aquela precisão, era preciso organização, liderança, planejamento, tudo isso sem registros escritos. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas não deixaram nenhuma pista sobre como decidiam as coisas. Nem o nome dos líderes, nem as regras, nem os mitos sagrados. E aí entra um detalhe que deixa até arqueólogo experiente coçando a cabeça. As pirâmides de Caral não são pequenas. São estruturas enormes, erguidas com toneladas de pedra e terra, alinhadas com as estrelas e com o sol. E tudo isso em um período em que outras regiões do mundo ainda estavam formando aldeias simples. Parece até que Caral Supe apertou um botão imaginário e saltou direto para a fase das grandes construções. Mas quem ensinou isso a eles? Ou será que descobriram sozinhos? Alguns estudiosos acreditam que o segredo do poder de Caral estava na economia. Essa civilização dominava plantas como algodão, que servia para fabricar redes de pesca usadas por comunidades da costa. Em troca, recebiam peixes e frutos do mar. É como se tivessem criado um sistema econômico eficiente antes de inventar a escrita. Quer saber? Talvez eles tenham sido os primeiros gestores da história e nem sabiam disso. Imagina explicar isso para um contador hoje. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema colaborativo também criou um grande enigma. Como um povo tão antigo conseguiu coordenar tantas aldeias ao mesmo tempo? Existem dezenas de sítios no Vale do Supe ligados entre si, formando uma rede que parece ter sido planejada com cuidado. Isso não é apenas uma aldeia perdida no deserto. É um projeto gigantesco. E a pergunta que ecoa é: quem era o cérebro por trás disso tudo? Outra curiosidade impressionante é que Caral Supe não era um povo primitivo isolado. Eles dominavam a engenharia de irrigação, aproveitavam cada gota de água dos rios e transformavam o deserto em fazendas produtivas. Era como ver um pequeno milagre agrícola acontecer no meio da areia. E isso levanta outra questão direta para você que está assistindo. Como um povo sem metais, sem roda e sem escrita conseguiu tudo isso? Os templos da cidade mostram algo ainda mais interessante. Eles eram reformados e reconstruídos com frequência, como parte de rituais religiosos. Quando um ciclo sagrado terminava, construíam outra plataforma por cima da antiga. É como se Caral fosse uma cidade que se renovava constantemente, sem parar. Um processo quase simbólico, quase espiritual. E isso mostra o quanto a religião provavelmente movia esse povo. Agora, pense nisso. Caral não tinha esculturas gigantes de deuses, não tinha muralhas, não tinha estátuas de governantes. Nada disso.
Mas tinha praças profundas onde as pessoas se reuniam para rituais. Tinha templos alinhados ao céu. Tinha espaços onde sacerdotes conduziam cerimônias para controlar o tempo, as colheitas e talvez a própria ordem social. Quem eram esses líderes espirituais? E como conseguiram liderar tanta gente sem escrever uma única palavra? E existe algo ainda mais curioso. Quando você olha os objetos encontrados em Caral, a sensação é de que aquele povo vivia mais para o ritual do que para a guerra. Tocavam flautas feitas de ossos de pelicanos, criavam cerimônias elaboradas e organizavam festas que envolviam toda a comunidade. Agora imagine a cena. No lugar de batalhas, Caral pode ter sido movida por música. Não seria um contraste divertido com o mundo moderno? Mas o que realmente intriga arqueólogos até hoje é o desaparecimento dessa civilização. Como uma sociedade tão organizada, tão criativa e tão avançada simplesmente deixou suas cidades para trás? Não há sinais de violência, nem destruição, nem invasão. Parece que Caral simplesmente saiu de cena, quase como uma cortina que se fecha no teatro. E aí vem a dúvida que ninguém consegue responder. O que realmente aconteceu? Alguns pensam que mudanças no clima podem ter causado escassez de água, forçando o abandono da região. Outros acreditam que transformações econômicas enfraqueceram a rede que mantinha tudo unido. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. E essa falta de respostas transforma Caral em uma das sociedades mais misteriosas do mundo. Ela surge rápido, brilha como uma estrela, e depois simplesmente se apaga. E agora eu faço uma pergunta direta para você, do outro lado da tela. Se uma civilização tão impressionante pôde desaparecer sem deixar rastros claros, quantas outras podem estar escondidas por baixo da areia, da selva ou das montanhas? Quantas histórias ainda não contamos? Quantos povos como Caral esperam para serem descobertos? O que torna tudo ainda mais fascinante é que Caral Sup parece ser só a primeira peça de um quebra-cabeça enorme. Uma pista inicial para entender como tantas outras civilizações misteriosas surgiram nas Américas. Como se Caral fosse a porta de entrada para um passado mais profundo e mais surpreendente do que jamais imaginamos. E isso nos leva diretamente para a próxima grande revelação desse vídeo. Quer continuar essa viagem? Então fica comigo, porque estamos só no começo. No coração do deserto de Nazca existe algo que parece desafiar nossas expectativas sobre o que povos antigos eram capazes de fazer. Imagine caminhar em um solo seco, silencioso, aparentemente vazio, e de repente perceber que está cercado por desenhos gigantescos feitos há muitos séculos. Linhas tão longas e tão retas que pareceriam feitas por máquinas modernas. Animais enormes, figuras humanas, espirais que parecem hipnotizar quem observa. É como se o próprio deserto tivesse se transformado em um gigantesco caderno de anotações sagradas. O mais curioso é que, do chão, muitos desses desenhos são quase invisíveis. Só fazem sentido quando vistos do alto, como se alguém tivesse criado arte para ser observada do céu. E aí surge a pergunta que sempre provoca arrepios. Quem exatamente era o público dessa arte? Sacerdotes em colinas próximas? Deuses que observavam do alto? Ou era tudo parte de rituais que só faziam sentido quando o povo caminhava pelas linhas? Aqui começa o mistério que prende arqueólogos até hoje. Nazca é uma civilização que dominou o deserto de forma surpreendente. Eles criaram aquedutos subterrâneos, cultivaram em uma região seca e desenvolveram uma religião profundamente ligada à água. E é justamente isso que pode explicar muitas das figuras. Alguns estudiosos acreditam que os geoglifos eram caminhos rituais para pedir chuva, um recurso precioso naquela paisagem árida. Mas será que era só isso? Ou existe um significado mais profundo que ainda não conseguimos decifrar? Enquanto arqueólogos tentam entender essas formas, descobrem cada vez mais detalhes que deixam tudo ainda mais estranho. Alguns desenhos parecem alinhados com o nascer do sol em datas específicas. Outros apontam para montanhas sagradas. E outros não fazem sentido algum, como se fossem mensagens simbólicas que se perderam no tempo. Você já percebeu como alguns mistérios ficam mais interessantes quanto menos sabemos? Uma curiosidade pouco comentada: o chão do deserto de Nazca tem uma camada escura de cascalho, e quando essa camada é removida, o solo claro aparece. Foi exatamente essa diferença de cores que criou os desenhos. Parece simples, não é? Mas tente fazer uma linha reta de quilômetros sem perder o rumo. Eu arrisco dizer que, se você pedir para alguém desenhar uma linha no chão hoje, sem GPS, ela provavelmente vai terminar torta. Em Nazca, não existe torto.
Tudo é milimetricamente calculado. Outro ponto intrigante é o tamanho dos geoglifos. Alguns têm a altura de um prédio moderno. Outros ocupam áreas enormes, como o desenho do beija-flor, que parece pronto para levantar voo. Como um povo sem ferramentas metálicas e sem visão aérea conseguiu imaginar e desenhar proporções tão perfeitas? Isso não lembra um trabalho escolar qualquer. Parece mais um projeto arquitetônico gigante. E, claro, sempre existe aquela pergunta que ninguém evita: por que locais tão antigos criariam algo que só pode ser compreendido do alto? Não há registros que expliquem seus rituais em detalhes. Não há textos, não há crônicas. Tudo o que sabemos vem de escavações, de símbolos e do próprio silêncio do deserto. E esse silêncio fala alto. Fala tão alto que às vezes parece que Nazca queria deixar um recado que não era para nós, mas acabou chegando até nós mesmo assim. Mas aqui vem a parte realmente surpreendente. Nas últimas décadas, drones e satélites começaram a revelar novas figuras espalhadas pelo deserto. Linhas que estavam cobertas por séculos de poeira. Formas tão delicadas que só tecnologias modernas conseguiram encontrar. É como se a civilização de Nazca estivesse brincando de esconde-esconde com o mundo. E quanto mais olhamos, mais figuras surgem. Já parou para pensar quantas ainda podem estar escondidas? Alguns especialistas acreditam que o deserto é tão vasto que pode haver centenas de desenhos ainda soterrados. E isso abre portas para outra pergunta direta para você. Será que estamos olhando apenas uma pequena parte de um mapa gigantesco? Um mapa ritual? Um calendário astronômico? Ou até mesmo uma forma de comunicação simbólica que não sabemos interpretar? É impossível não ficar curioso. É fascinante perceber que, mesmo sem escrita, Nazca registrou sua visão de mundo de uma forma que sobrevive há séculos. Cada linha é uma mensagem. Cada figura é um ritual congelado no tempo. E nós estamos aqui, tantos anos depois, tentando adivinhar o que essas pessoas queriam dizer. Isso desperta uma sensação estranha. Talvez eles fossem muito mais sofisticados do que imaginamos. Talvez suas crenças fossem mais profundas. E talvez nós ainda não tenhamos as respostas certas. O que poucos contam é que o clima extremamente seco ajudou a preservar tudo isso. Chove tão pouco na região que as linhas ficaram intactas por muitos séculos. É quase como se o próprio deserto estivesse guardando esse segredo para nós. Um guardião silencioso que protege histórias que não sabemos interpretar completamente. E isso torna Nazca ainda mais misteriosa. Porque é um mistério que a própria natureza decidiu preservar. Agora, respire fundo e imagine a seguinte cena. Um grupo de sacerdotes caminhando por aquelas linhas, seguindo um trajeto sagrado. Pessoas levando oferendas, cantando, dançando, pedindo chuva. Talvez eles nem imaginassem que, um dia, alguém no céu olharia para tudo aquilo e tentaria decifrar seu significado. E aqui vai um toque de humor. Se alguém de Nazca visse um drone sobrevoando o deserto hoje, provavelmente acharia que os deuses resolveram voltar. No fim das contas, Nazca é um lembrete de que o passado sempre guarda segredos que desafiam nossa imaginação. Um lugar onde arte, religião e astronomia se misturam de um jeito que ainda não conseguimos explicar. E isso gera uma pergunta final para você. O que é mais impressionante? O fato de Nazca ter criado tudo isso? Ou o fato de ainda não termos entendido o que eles queriam dizer? Ao norte do Peru existe uma paisagem que parece saída de um filme épico. No meio de um vale seco, duas pirâmides gigantes de barro se levantam como guardiãs de um passado poderoso. A Huaca del Sol e a Huaca de la Luna ainda impressionam qualquer visitante, mesmo depois tantos séculos de erosão. Dentro delas, arqueólogos encontraram murais coloridos, rostos divinos, guerreiros estilizados e cenas que parecem contar histórias proibidas. E quanto mais escavam, mais percebem que os Moche eram muito mais enigmáticos do que se imaginava. Essa civilização dominou o norte do Peru entre aldeias, desertos e vales férteis. Não usavam pedra em larga escala, mas criaram pirâmides enormes com milhões de tijolos de barro colocados à mão. Cada tijolo tinha uma marca, como se fosse a assinatura de quem o produziu. Imagine coordenar centenas de pessoas, todas produzindo blocos sob o sol forte. Era quase uma linha de montagem antiga, mas com um detalhe. Tudo isso era construído para rituais que misturavam fé, política e poder absoluto. Os murais encontrados mostram guerreiros, prisioneiros e seres míticos. E é aqui que a história fica sombria. Muitos desses prisioneiros eram levados a templos para rituais que envolviam derramamento de sangue.
Não se trata de lendas exageradas. Arqueólogos encontraram ossos, marcas de cortes e até vasos que eram usados nas cerimônias. O objetivo desses rituais ainda é debatido. Eram oferendas aos deuses? Eram demonstrações de poder para manter a ordem social? Ou representavam ciclos da vida e da morte que os Moche acreditavam controlar? Outro detalhe intrigante é como esses rituais eram realizados. Muitos eram feitos em pátios elevados, diante de imagens de divindades. Não era algo escondido. Era público, simbólico e, de certa forma, político. Os reis sacerdotes usavam esses momentos para reforçar sua posição. Afinal, em uma sociedade que dependia da agricultura e da água, controlar os rituais significava controlar o destino. E essa é a parte que faz muita gente se perguntar: esses líderes realmente acreditavam nos ritos ou usavam a fé como ferramenta de poder? Mas antes que você imagine guerreiros o tempo todo, os Moche também eram grandes artistas. Suas cerâmicas são tão realistas que parecem fotografias em 3 dimensões. Mostram cenas do cotidiano, animais, danças, festividades e até detalhes da vida íntima. É como se eles quisessem registrar tudo, sem filtro. Sabe quando alguém posta tudo nas redes sociais? Os Moche meio que faziam isso, só que com barro. E isso nos ajuda a entender como viviam, trabalhavam e celebravam. Agora pense nisso. Os Moche não tinham escrita. Tudo o que sabemos vem da arqueologia, das pinturas e das cerâmicas. E isso cria um desafio enorme para quem estuda essa cultura. Cada objeto é uma pista. Cada mural é um quebra-cabeça. Cada símbolo pode ter vários significados. Muitas vezes, é como montar um livro inteiro só com as ilustrações, sem uma única palavra de explicação. E isso faz os Moche parecerem ainda mais misteriosos. Uma das grandes questões é sobre suas guerras. Eles lutavam para capturar prisioneiros, não necessariamente para dominar territórios. Era uma guerra ritualizada, onde o objetivo era trazer inimigos vivos para cerimônias. E aí vem a pergunta que não quer calar: isso era religião ou teatro político? Era crença profunda ou estratégia para manter o povo unido? Sem textos deixados por eles, tudo que temos são interpretações e muitas dúvidas. E então chegamos ao ponto mais dramático da história dos Moche: seu colapso. Por volta de um certo período, enchentes devastadoras destruíram plantios, casas e até partes das pirâmides. Logo depois, vieram secas longas e severas. A natureza parecia estar em fúria. Imagine viver em uma sociedade que dependia totalmente das chuvas e dos rios e ver tudo desmoronar de repente. Os rituais continuaram, talvez até se intensificaram. Mas nada parecia resolver o problema. Arqueólogos acreditam que uma sequência extrema de eventos climáticos, causados por fenômenos como variações oceânicas, pode ter sido o golpe final. E aqui surge uma reflexão poderosa. Como uma sociedade tão forte, tão organizada e tão criativa acabou destruída pela própria natureza? Será que os rituais perderam força? Será que a população perdeu a fé nos líderes? Ou será que a crise foi tão grande que nenhuma cultura conseguiria sobreviver? Agora, olha só esse ponto interessante. Mesmo depois do colapso, muitos elementos da cultura Moche continuaram em povos posteriores. Seus estilos artísticos, seus métodos de irrigação e até parte de suas crenças sobreviveram. É como se os Moche não tivessem desaparecido totalmente. Sua influência ecoou por séculos. Isso faz você pensar: uma civilização realmente morre ou apenas se transforma? Alguns arqueólogos acreditam que diferentes centros Moche podem ter competido entre si. Outros acham que eram pequenas cidades independentes, unidas apenas por religião e comércio. E isso adiciona mais camadas ao mistério. Era um império? Uma federação? Um conjunto de cidades sagradas? Cada nova descoberta traz uma pista, mas também traz mais perguntas. E você já percebeu que, quanto mais perguntas surgem, mais fascinante tudo fica? E aqui vai uma pergunta direta para você. Como você interpretaria uma sociedade que constrói templos gigantes, realiza rituais poderosos e ao mesmo tempo produz arte tão detalhada? Eles eram guerreiros? Eram artistas? Eram sacerdotes? Ou eram tudo isso ao mesmo tempo? Cada ponto da cultura Moche parece contradizer o anterior, e é exatamente isso que torna esse povo tão fascinante. E quando você olha para as pirâmides de barro, ainda de pé após tantos séculos, é impossível não imaginar as pessoas que viveram ali.
sacerdotes subindo escadas em cerimônias, guerreiros pintados caminhando em cortejos, artesãos moldando cerâmicas com um cuidado impressionante, famílias vivendo ao redor dos templos. E tudo isso em meio a um deserto que poderia destruir tudo a qualquer momento. É um cenário que mistura beleza, perigo e mistério. No final, a história dos Moche parece um lembrete poderoso. Mesmo as civilizações mais fortes podem ser frágeis diante das forças da natureza. Mesmo as sociedades mais criativas podem enfrentar crises que não conseguem controlar. E isso nos leva a uma reflexão. Quantas outras civilizações perdidas passaram por algo parecido? E quantos mistérios como esse ainda estão enterrados, esperando para serem descobertos? No altiplano da Bolívia, a quase 4.000 metros de altitude, existe uma cidade que parece desafiar tudo o que imaginamos sobre o passado das Américas. Tiwanaku se levanta no meio de uma vastidão de montanhas e ventos gelados, como se tivesse sido colocada ali por mãos gigantes. É um lugar onde o ar é rarefeito, onde até respirar exige esforço, mas onde, de alguma forma, uma civilização construiu templos impressionantes. Só essa escolha de localização já revela que esse povo não estava brincando. O mais impressionante é olhar para aquelas pedras enormes, algumas com toneladas, todas cortadas com uma precisão que até hoje intriga engenheiros. Portais esculpidos com detalhes que resistiram ao tempo, blocos encaixados com perfeição e estruturas alinhadas com eventos solares. E aí surge a pergunta que não quer calar. Como eles transportaram essas pedras gigantes em uma região tão alta e tão difícil? Sem rodas, sem animais de carga grandes, sem ferramentas metálicas avançadas. É um quebra-cabeça e tanto. E aqui entra algo que deixa tudo ainda mais misterioso. Tiwanaku não deixou escrita. Não há crônicas, não há nomes de reis, não há textos explicando nada. É como se essa civilização tivesse contado sua história apenas por meio da arquitetura e da astronomia. E, sejamos sinceros, contar uma história inteira com pedras gigantes é uma escolha ousada. Parece até que os Tiwanaku confiaram na própria cidade para falar por eles. Mas será que entendemos essa linguagem? Quando arqueólogos chegaram ali pela primeira vez, ficaram confusos. A cidade não parecia ter crescido aos poucos, como outras civilizações. Ela já parecia desenvolvida, com templos complexos e centros cerimoniais enormes. É como se Tiwanaku tivesse surgido pronta, como um personagem que entra no palco já dominando a cena. E isso sempre gera aquela dúvida incômoda. O que veio antes? Onde está o começo dessa história? Os templos mais conhecidos, como Calazazaya e Acapana, revelam pistas de uma sociedade que estudava o Sol, a Lua e talvez até estrelas. Muitas estruturas parecem ter sido usadas como observatórios, marcando solstícios e equinócios com precisão impressionante. E quanto mais os pesquisadores analisam os alinhamentos, mais percebem que não foi coincidência. Tiwanaku entendia os movimentos celestes de um jeito profundo. E você já notou como sociedades antigas, mesmo sem tecnologia moderna, sabiam mais do céu do que muita gente hoje? O famoso Portão do Sol é uma obra à parte. Um bloco monolítico esculpido com símbolos e figuras que provavelmente representavam deuses e calendários. Ele ainda está lá, enfrentando vento, frio e tempo. E cada pessoa que olha para aquele portal sente a mesma reação, admiração misturada com perplexidade. Afinal, como se esculpe algo tão bem em uma pedra tão dura, em condições ambientais tão extremas? Você já tentou segurar um cinzel no frio intenso? Eu mal conseguiria segurar meu café. Outra pergunta intrigante é sobre a influência de Tiwanaku. Essa cidade não era uma vila isolada. Ela era o centro de um território enorme, com redes de comércio que atravessavam montanhas e lagos. Fragmentos de cerâmica encontrados longe dali mostram que os símbolos de Tiwanaku viajaram por grandes distâncias. Como um povo tão alto, tão distante do mar e tão isolado conseguiu influenciar regiões inteiras? Isso não parece obra de uma cidade pequena, e sim de um verdadeiro império. Mas o maior mistério talvez seja o desaparecimento. Por volta de um certo período, Tiwanaku começou a esvaziar. Campos foram abandonados. Estruturas deixadas para trás. Populações migraram. E até hoje não existe um consenso absoluto sobre o motivo. Alguns falam de secas prolongadas. Outros acreditam em mudanças bruscas no clima. Outros ainda apontam para tensões internas. Seja como for, o final de Tiwanaku é tão misterioso quanto seu surgimento. Agora imagine viver ali,
dependendo de um delicado equilíbrio entre agricultura, clima e organização social. Um pequeno erro podia causar problemas. Uma mudança no vento, na chuva ou no lago podia significar fome. E, mesmo assim, Tiwanaku floresceu por séculos. Isso mostra que eles dominavam técnicas agrícolas únicas, como campos elevados que evitavam geadas. É impressionante notar como essa sociedade aprendeu a conversar com o clima, mesmo que no final a natureza tenha falado mais alto. Arqueólogos ainda encontram restos de canais, terraços e sistemas de irrigação sofisticados. São pistas de um povo que transformou o impossível em rotina. E isso nos leva a uma reflexão curiosa. Quantas coisas consideramos difíceis hoje, mas que povos antigos já faziam com naturalidade? Talvez eles fossem mais engenhosos do que imaginamos. Talvez sua maneira de pensar a natureza fosse muito mais profunda. E, como sempre, surge aquele detalhe quase poético. Quando você olha as ruínas de Tiwanaku sob o sol laranja do fim da tarde, sente que aquele lugar guarda histórias que não foram totalmente contadas. Histórias de sacerdotes, agricultores, arquitetos e astrônomos. Histórias de um povo que, mesmo sem escrita, deixou marcas poderosas. E no meio daquele silêncio gelado do altiplano, é impossível não se perguntar: quem andou por essas pedras antes de nós? Aqui vai uma pergunta direta para você. Qual parte de Tiwanaku mais te impressiona? A engenharia? A astronomia? Ou o fato de não sabermos quase nada sobre quem viveu ali? Cada pessoa que visita esse lugar leva uma impressão diferente, como se Tiwanaku conversasse individualmente com quem chega até ela. E talvez essa seja a verdadeira força dessa cidade misteriosa. No fim das contas, Tiwanaku é um lembrete gigante de que o passado das Américas é muito mais profundo e intrigante do que aprendemos na escola. Uma civilização que construiu no teto do mundo, que dominou a astronomia e que desapareceu de maneira enigmática merece toda a nossa atenção. E isso nos leva para a próxima civilização perdida da nossa lista, que também guarda mistérios tão incríveis quanto os do altiplano. Preparado para continuar essa jornada? Porque ainda tem muita revelação pela frente. Antes dos Incas existirem, outro império dominou os Andes. Estradas, cidades quadrangulares, muralhas enormes, arte complexa. Os Vari montaram uma rede administrativa gigantesca. Mas não sabemos o nome dos seus reis. Não sabemos sua língua. E quase nada sabemos sobre seu colapso. É como se a história tivesse apagado o primeiro império dos Andes. De propósito. Na neblina das montanhas do norte do Peru, uma fortaleza gigante se ergue, Cuelap. Muros enormes. Centenas de casas circulares. Sarcófagos pendurados em penhascos. Os incas diziam que os Chachapoia eram guerreiros ferozes. Mas, isso é verdade? Ou apenas propaganda de guerra? Quase tudo que sabemos sobre eles vem dos inimigos. E quanto mais arqueólogos escavam, mais esse povo se torna enigmático. Em uma montanha da Colômbia, escondida por árvores gigantes, está Ciudad Perdida, uma das cidades mais antigas do continente. Escadarias que sobem por quilômetros. Terraços circulares misteriosos. Ruas de pedra escondidas pela selva. Mas a pergunta que assombra os arqueólogos é: como essa cidade desapareceu tão rápido? E mais, por que ela foi construída em um lugar tão remoto e inacessível? Culturas descendentes insistem. A cidade jamais esteve perdida, apenas protegida. Um dia, era a maior cidade das Américas. Talvez a maior do mundo ocidental. Pirâmides colossais. Avenida dos Mortos. Bairros multiétnicos. Mas, quem fundou Teotihuacan? Que língua falavam? Quem governava? E por que, em certo momento, a elite da cidade foi caçada e expulsa? É como se a metrópole tivesse entrado em guerra consigo mesma. E até hoje, centenas de túneis subterrâneos permanecem fechados, guardando o que muitos acreditam ser o maior segredo da cidade. No coração dos Estados Unidos, surgia uma cidade gigantesca de montes de terra, praças cerimoniais, observatórios solares e milhares de habitantes. Era maior que Londres na mesma época. E então, de repente, silêncio, bairros abandonados, templos vazios, um clima de colapso que arqueólogos ainda tentam decifrar. Foi guerra? Mudança climática? Crise ambiental? Tensão social? Ou algo que nunca imaginamos? E agora eu quero saber de você.
Qual dessas 9 civilizações você acha mais misteriosa? Caral com sua cidade sem guerra? Teotihuacan com seus templos sem autores? Ou Calquia que desapareceu sem explicação? Comenta aqui embaixo, eu vou ler cada mensagem. Gora, respire fundo, porque existe algo que conecta todas essas civilizações. Elas surgem rápido demais, crescem de forma impressionante e desaparecem deixando pouquíssimos rastros. Como se a América fosse um palco onde grandes sociedades florescem e depois são engolidas pelo tempo, pela selva, pelo deserto ou pela própria natureza. A grande pergunta é: será que ainda existe outra civilização perdida, enterrada em algum lugar do continente, esperando para ser descoberta? Obrigado por viajar comigo por esse continente de mistérios. Se esse vídeo acendeu sua curiosidade, deixa o like, compartilha e se inscreve no Ecos da História, porque ainda temos muitas civilizações escondidas para revelar. Nos vemos no próximo capítulo, onde o passado retorna e ecoa até nós.